Neste vídeo eu vou te mostrar como calcular um score Z no R. Vem comigo! Meu nome é Ronaldo Lima Júnior, sou professor universitário e neste canal eu falo sobre análise quantitativa de dados. Então vamos lá ver como é que a gente faz um score Z no R e depois me segue aí para mais vídeos como este. Calcular o score Z de uma variável pode ser muito útil durante uma análise, principalmente porque é uma forma de normalizar esses dados. Se você tem duas variáveis em duas métricas ou duas escalas diferentes e quer fazer uma comparação mais direta, uma maneira é trazer as duas para o seu score Z, porque as duas vão ser comparáveis, vão estar na mesma escala. Por quê? O cálculo do score Z significa pegar a média e atribuir o valor zero para essa média, e tudo que tem uma variação para cima e para baixo da média vai ter uma variação de números positivos e negativos de acordo com o desvio padrão. Então vamos lá, eu vou ilustrar isso aqui no R usando esses dados que já vêm instalados no R, que é o mtcars. Tá? Se eu pedir uma estrutura aqui deles, a gente vai ver que são dados de 32 veículos que têm algumas variáveis como milha por galão, número de cilindros, a força em horsepower, CHP, tem o peso. E aqui eu vou usar duas variáveis que vêm de métricas diferentes para a gente ver o que acontece. Eu vou usar a autonomia do carro em milhas por galão e vou usar o peso que está aqui em libras vezes 1000. Vou mostrar duas formas de calcular o score Z. Uma manual, que não é tão difícil assim e nos ajuda a entender o que está acontecendo, e uma outra com uma função que já vem instalada no R. Então vamos lá. Primeiramente, para mostrar a forma manual, eu vou trabalhar com o milhas por galão. Então eu vou pegar aqui o meu mtcars, vou usar o cifrão para criar uma nova coluna, eu vou chamar ela de mpgz. Para diferenciar, a gente está vendo aqui que por enquanto tem 11 colunas, 11 variáveis, a gente vai criar mais uma ao final. Então, o que vai ser essa coluna chamada MPGZ? Bom, como se calcula o score Z? A gente pega cada observação, subtrai da média daquela variável e depois divide pelo seu desvio padrão. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Primeiramente, a gente vai pedir para o R pegar a coluna mtcars, pegar a coluna MPG, e subtrair cada observação da média do MPG também. Então, mtcar, cifrão, MPG. Então, ele vai fazer essa subtração. Depois de fazer essa subtração, eu vou pedir para ele dividir esse resultado pelo desvio padrão do MPG. Então, pego o mtcars, cifrão, MPG, dou um Ctrl Enter aqui e ele acrescentou mais uma coluna. Então agora eu tenho 12 colunas. Se eu pedir um resumo agora aqui do meu mtcars, ele vai me dar esses resumos, né, das variáveis. Então eu começo aqui com milhas por galão, que tem uma média de 20 e uma gama que vai de 10 até quase 34. Se eu olhar para a minha última coluna que a gente criou, que foi aqui o MPGZ, a gente vai ver que a média está igual a zero. Era exatamente o que a gente queria fazer. E a variação vai de menos 1,6 até 2. Tá? Então aqui está uma variação dentro do Z-score, do score Z. Essa variação está relacionada com o desvio padrão. Então a gente fez aqui manualmente até para entender como que funciona. Vamos fazer agora do peso. Vou fazer com uma função que já tem no R. Tá? Então eu vou criar mais uma coluna aqui no meu mtcars, mas agora vai ser a coluna WT de weight, né, que é o peso, Z. E como é que vai ser ela? Vai ser uma coluna que eu vou criar usando a função scale, que já vem no R. E o que esse scale faz de padrão é calcular o score Z. Então eu vou simplesmente colocar aqui de qual coluna eu quero que ele tire o score Z. Então eu vou dizer que é do mtcars, eu quero a minha coluna WT. Se eu fizer isso, agora a gente tem 13 colunas aqui, e se eu pedir um resumo do meu mtcars, a gente vai ver aqui que no final eu tenho um WTZ, né? Teve um ponto V1 aqui, eu já vou explicar o que isso quer dizer, tá? Mas a gente vai ver que a média do peso está aqui em zero também, e que ele vai de menos 1,7 até 2,25. Veja que agora, tanto o peso como o milhas por galão, eles têm a mesma média, zero, e eles estão numa dispersão que está numa mesma escala, que é em desvio padrão. Então eu consigo dizer, por exemplo, que a autonomia vai de menos 1,6 até 2,2 e que o peso vai de menos 1,7 até 2,2 também. Eu queria ver se um variava mais do que o outro, mas acaba que nesses dados aqui, tanto o peso
como a autonomia varia mais ou menos igual. E isso eu posso fazer porque eu tenho agora uma comparação direta. Como que eu poderia comparar libras vezes 1000 e milhas por galão, que eram as duas escalas originais? Não teria como, mas agora aqui eu consigo. Bom, esse v.v1 que o R colocou aqui é porque essa função scale ela faz uma coisa um pouquinho a mais do que só calcular o score Z. E na verdade ela cria uma matriz. Se eu não quiser ter essa informação daqui, esse ponto V1, e na verdade, se eu não quiser ter as outras informações que essa função cria e deixar só os números, uma solução que eu posso fazer é colocar aqui para criar essa coluna como um vetor. Então eu coloco um S-factor aqui ao redor, e agora quando eu crio, eu vou criar uma nova coluna aqui, Z2, só para a gente poder comparar as duas, tá? E quando eu crio essa aqui e peço um resumo, a gente vê que eu tenho exatamente os mesmos valores dessa e dessa, mas aqui agora eu tenho só valores mesmo, não tenho as informações extras que o Scale pode trazer. No geral, isso daqui não vai trazer grandes problemas não, mas se você quiser evitar, dependendo da análise que você vai fazer, já põe logo aqui um S-Vector que você resolve a sua situação. Espero que tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like aí e me segue para mais conteúdos como esse.